Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip. Vamos falar sobre a Roma, que hoje teve aquela vitória histórica que vai para ficar no inconsciente do torcedor durante muitos e muitos anos, com a assinatura dele, José Mourinho, que mais uma vez vai a uma semifinal de competição continental. E assim, né, o cara já tá na lista de maiores técnicos da história da Roma, se bobear, né? Acho que é legal ver o José Mourinho conseguindo esses grandes resultados, esse grande trabalho. Esse ano da Roma é muito bom, né? Essa temporada é impressionante. Que ano passado, assim, eles ganharam a Conference League, mas nessa temporada estão ali no top 4, estão à frente de times como Inter de Milão e Milan. E assim, conseguem uma vitória dessa contra o Feyenoord, estão nas semifinais, vão enfrentar o Bayer Leverkusen, podem avançar. O Leverkusen é um baita time também, mas fato é que assim, a Roma surpreende as expectativas, né? Um time que por anos virou aquela coisa, né, de ser o médio escalão para cima, mas nunca brigar por títulos, nunca conseguir grandes coisas. Teve um momento outro de luz quando foi semifinalista da Champions alguns anos atrás, mas agora é legal ver a Roma conseguindo e como cresceu, né? E que personagem é o José Mourinho, né? Acho que o Mourinho é um cara que hoje virou um técnico muito subestimado, que no início da década de 2010 todo mundo queria lá o José Mourinho no seu time. Ele era o técnico mais badalado do mundo, era o cara que tinha parado o Guardiola em 2010, é o cara que levou o Porto, Inter de Milão à Champions League, né? E todo mundo reverenciava muito ele, mas depois daquele passo, aquela segunda passagem no Chelsea, aquele fim de passagem dele, depois disso acho que foi uma virada de chave. Ele vai para o United, até ganha a Europa League, mas é uma passagem que acaba um pouco atribulada. Ele ganha aquela fama de não ser um cara que fica muito tempo no mesmo lugar, que é meio que uma verdade, mas ainda assim ele termina o trabalho no United, vai para o Tottenham e tem a primeira passagem sem títulos dele, e todo mundo fala de declínio de um técnico superado, mas mesmo lá ainda você conseguia ver coisas positivas. No Tottenham o cara, ele criou essa dinâmica Harry Kane e Heung-min, entende? Antes disso eram dois jogadores muito bons, mas não tinham esse entrosamento dentro de campo. O Harry Kane assistente, o Harry Kane que gera jogo, que dá esses passes, foi o José Mourinho que fez, né? Então, assim, o Mourinho ele tem contribuições impressionantes, ele é um técnico muito bom, né? E agora na Roma, né? Muita gente pensa, é um passo atrás, mas olha o que o cara faz na Roma, né? Esse é o passo atrás do Mourinho, transformar o time em campeão continental e colocar o time próximo de uma competição continental ainda maior, né? E agora no top 4 também. Então, assim, né, nem conseguiu uma semifinal de competição continental sacrificando os pontos corridos. E tá bem nas duas competições, né? E hoje, assim, é aquela vitória que você vê o grande técnico, né? Porque o time da Roma teve um primeiro tempo que não produziram tanto assim, viu? O Feyenoord estava conseguindo segurar bem o resultado, aí chegou no segundo tempo, mudou um pouco ali a fórmula de atacar e o Spinazzola consegue o gol que abre o placar. Aí depois tem a entrada do Tammy Abraham, ele coloca o Dybala no jogo e dá uma dinâmica diferente, e aí o Feyenoord consegue achar um gol, né? Porque é basicamente isso, né? O jogo era quase todo da Roma, e aí o Feyenoord acha o gol, né, com o Igor Paixão, né? E assim, depois é a pressão maluca da Roma para tentar buscar o empate. E aí tem aquela questão, a visão de transferências do cidadão, né? Ele trouxe o Dybala, né? Muita gente falou que não era tão necessário assim, né? Que o Dybala era superestimado, e é um dos grandes trunfos dessa temporada da Roma, né? A Roma virou um elenco ainda melhor nessa temporada, as transferências dele deixaram o time mais forte, e aí o Dybala consegue ali o empate no agregado e o gol da vitória por 2-1, que levava a prorrogação, e aí tem o tato do técnico, né? Ele viu que o Feyenoord sentiu a pancada, continuou atacando no final, podia ter saído o gol da vitória logo ali no fim do segundo tempo, mas não aconteceu, mas continuou pressionando, foi lá e fez 3-1 no primeiro tempo da prorrogação. O time dominava o primeiro tempo da prorrogação e foi o Abraham dando assistência para o Stefan El Shaarawy. E aí depois aconteceu o gol do Lorenzo Pellegrini, a Roma continuou atacando, não deu campo ao Feyenoord e fez o 4-1, e no final ali soube controlar com tranquilidade o Feyenoord. 4-1, uma assinatura muito grande do Mourinho, que conseguiu ver, assim, analisar bem o Feyenoord no primeiro tempo e fazer o time crescer muito de produção no segundo. Já tinha começado o segundo tempo com um grande volume de jogo, com bastante pressão. É uma amostra que um técnico que sabe treinar ataque, que sabe fazer essa questão da armação rápida, não é o cara dos milhares de passes como é Luiz Henrique, Guardiola, né? Até mesmo o Jürgen Klopp, embora o Klopp seja mais direto, né? É um cara que, assim, ele trabalha muito nessa questão da adaptação, né? Da questão
de se moldar perante as circunstâncias. Eu acho que o Mourinho daria um técnico de seleção fantástico, né? Eu vejo muito discurso contra a CBF ter pensado no Mourinho, né? Inclusive até o Galvão Bueno falou disso, né? Criou essa imagem do Mourinho retranqueiro, sendo que até hoje o melhor ataque da história da La Liga é dele, entende? É triste, né? Que mesmo que se fosse retranqueiro, que fosse, cara, ele ganhou todas as competições continentais, ele ganhou quase todos os campeonatos pontos corridos que competiu. É um gênio, gente. José Mourinho é um gênio, essa é a verdade. E ele tá fazendo uma Roma que a gente sabe, tava 15 anos em ser campeão, ele foi lá, foi campeão. E tá aí na semifinal da Europa League, né? Vai enfrentar um RB Leipzig, muita gente fala, é muito bem treinado, mas o Feyenoord também era, né? Se faz uma grande campanha o Feyenoord, né? Chega aí de novo, era tentativa de vingança, né? Do título da Conference, e o Arne Slot faz um grande trabalho, o time lidera a Eredivisie, vai ser campeão holandês, mas aí chega no momento decisivo, o cara cresce nesses mata-matas, né? O cara consegue se colocar no elenco uma mentalidade que é muito diferenciada e não é à toa que ele é o Special One, né? E assim, ele é diferenciado até nas coletivas, né? Porque o Feyenoord ganha o primeiro jogo na Holanda por 1-0, aí tem o repórter falando sobre isso, falou, eles não ganharam o jogo, eles ganharam a primeira metade, aí a gente ainda tem um jogo pela frente, né? Eu achei isso fantástico e ele não estava mentindo, né? 4-1, que vitória da Roma, histórica. Acho que a capital está em festa neste momento. Agora é um outro desafio, né? Temos uma chance de uma final italiana, inclusive, né? Porque a Juventus está do outro lado da chave, né? Seria incrível, né? Massimiliano Allegri e o Mourinho na final, né? Tipo assim, os filósofos do futebol vão ao colapso negativamente, né? Porque temos dois técnicos retranqueiros, né? O Alegre é mais, né? Mas a questão dois técnicos que não são lá daquele negócio do futebol arte, mas que no final das contas conseguem resultado. Não à toa ganharam vários títulos em sua carreira, são muito copeiros. Vamos ver o que vai acontecer. Estou bem ansioso para essas semifinais da Europa League, é mais uma história muito legal. E essa passagem do José Mourinho na Roma, né, é uma amostra assim, o cara não precisava provar mais nada a ninguém, ele não precisava estar passando, ele podia estar aposentado. Ele, assim, muita gente pode ver como passa atrás, mas ele mostra, né, o quão grande técnico, quão bom técnico ele é, fazendo o que faz nessa Roma. É uma Roma que surpreende todas as expectativas, tanto nessa campanha na Europa League como na Série A italiana e como já fez na Conference na última temporada. Fantástico José Mourinho. Vamos ver o que mais ele tem a nos entregar nessa temporada, porque ainda tem temporada pela frente. Pode ser um top 4 classificação para Champions e pode ser um título da Europa League, seria histórico, né? O Mourinho empilhar de novo, né, duas continentais seguidos diferentes, já havia feito com o Porto na Europa League e na Champions, pode fazer agora na Roma, embora em divisões diferentes, né, da Europa. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.